Entramos agora no terceiro capítulo, operações, áreas e reais. Na página 45, nós vamos ver aqui um questionamento. Seu município é P de pequeno, M de médio ou G de grande? Por volta desse horário, eu acredito que vocês já tenham respondido, já saibam tudo direitinho, não é isso? O Brasil tem mais de 5.500 municípios com número bem variados de habitantes, desde metrópoles, com vários milhões de habitantes, até pequenos lugares onde vivem apenas 1.000 pessoas, certo? Aqui nós temos a fotografia de duas cidades com categorias diferentes. Nós temos São Paulo com mais de 11 milhões de habitantes e nós temos Serra da Saudade com menos de 1.000 habitantes, certo? Aí nós vimos aqui para a professora Ana, ela classificou os municípios brasileiros observando apenas o número de habitantes, certo? Veja a tabela que ela passou no quadro usando apenas o critério população, sem levar em conta os aspectos econômicos. Aí ela classificou aqui, município pequeno, menos de 50.000 habitantes. Município médio pequeno, de 50.000 a 99.000 habitantes. Município médio, de 100.000 a 299.000. Município médio grande, de 300.000 a 499.000. Município grande, de 500.000 a 1 milhão. Município muito grande, acima de 1 milhão. Ao observarmos essa categoria, vamos para a seção Diga aí. A qual dessas categorias seu município pertence? União, na pesquisa do IBGE 2014, nós temos aí mais de 65.000 habitantes, como nós já estamos aqui em 2020, supondo que tenha mais de 65.000 habitantes. Se tem mais de 65.000 habitantes, ele se encaixa na categoria de município médio pequeno. Então, quem colocou aqui médio pequeno, acertou. São Paulo tem aproximadamente 11 milhões de habitantes. A qual categoria ele pertence? Muito bem, município muito grande, parabéns, que está acima de 1 milhão. Chegamos à seção lápis na mão da página 46, muito bem. Aí nós temos aqui, segundo o IBGE de 2017, o Brasil tinha 5.570 municípios. Desses municípios, mais da metade tinha até 100.000 habitantes. Marque X na resposta correta. Podemos dizer que a quantidade de habitantes desse município era... Tia, como é que eu vou saber? Como é que você fez? Você vai pegar esse resultado e vai dividir pela metade. Qual é o número que representa a metade? Muito bem, quem pegou 5.570 e dividiu por 2, acertou, está de parabéns. Então, vai dar 2.785. Ou seja, quem marcou a alternativa maior do que 2.785, acertou, parabéns. Chegamos aqui às pistas, não é isso? Siga as pistas para descobrir o nome de cada um e completar a tabela. Caém, na Bahia, tinha menos habitantes do que Águia Branca, no Espírito Santo, mas ambas com os algarismos 5 e 8 no número de habitantes. Eu tenho 2, quando eu olho aqui para essa tabela. Eu tenho 10.085 e eu tenho 10.058. Ambas têm o número 8. Eu sei, pela dica, que Caém, na Bahia, tem menos habitantes que Águia Branca, não é isso? Muito bem. Quem colocou aqui? Caém, na Bahia, acertou. E quem colocou aqui Águia Branca, acertou também. Parabéns. Então, aqui eu sei que é Caém e eu sei que aqui é Águia Branca. Muito bem. A diferença entre os números de habitantes de Serra Caiada, no Rio Grande do Norte, e Constantina, no Rio Grande do Sul, era igual a uma dezena. Ou seja, Serra Caiada tinha 10 habitantes a menos que Constantina. Quando eu observo aqui, eu vejo logo. Então, aqui, quem colocou aqui? Serra Caiada, acertou. E quem colocou aqui Constantina também acertou.
Veja que maravilha. Aqui, Caém. Nesse outro, Águia Branca. Nesse outro aqui, 10.099, Serra Caiada. E no último, Constantina, beleza? Aqui no primeiro, sobrou esse. Constantina tinha 70 habitantes a mais que Mauá, na Serra, no Paraná, que é outro município da lista. Eu vou pegar esse valor, subtraio 70 e vou descobrir que o município de Mauá da Serra tem 10.039 habitantes, ok? Parabéns. Vamos aqui à letra B. Veja a decomposição pelas ordens da população de Constantina, que é de 10.109. Eu tenho, para decompor, uma dezena de milhar, uma centena, mais 9 unidades. Decomponha pelas ordens essas populações abaixo. 10.039, eu tenho uma dezena de milhar, mais 3 dezenas, mais 9 unidades. Na segunda, eu tenho uma dezena de milhar, mais 9 dezenas, mais 9 unidades. Muito bem. A tabela mostra as populações em ordem crescente, certo? Ou seja, lá em cima está do menor para o maior, naquela tabelinha acima. Faça os cálculos e responda como ficará essa ordem se chegarem 145 habitantes em Caém. Eu sei que Caém tem uma população de 10.058 mais 145. Vai ficar igual a 10.203. Quem colocou aqui 10.203 acertou. No segundo, saírem 95 habitantes de Constantina. Eu sei que Constantina tem 10.109. E se saírem 95, o que é que eu vou fazer? Muito bem, uma subtração. 10.109 menos 95, que é igual a 10.014. Certo? Se deu 10.014, deu certo. E se saírem 13 habitantes e depois que saírem esses 13, chegarem 67 habitantes em Águia Branca? Eu sei que lá na tabela, Águia Branca tem 10.085 habitantes. Menos 13 é igual a 10.072. 10.072 mais 67 é igual a 10.139. Ok? Parabéns quem fez o resultado final, 10.139. Primeiro subtrai o número de habitantes de Águia Branca, 10.085 menos 13. O resultado dessa subtração soma mais 67 para chegar ao resultado final, que é 10.139. Ok? Houve algumas alterações e agora a ordem vai mudar daquela tabela. Como é que vai ficar a ordem aqui, crescente, do menor para o maior? Constantina, você deveria colocar aqui Constantina, depois Mauá, Serra Caiada, depois Águia Branca e Caém, ok? Como é que ficou a ordem? Constantina, Mauá, Serra Caiada, Águia Branca e Caém. Muito bem que fez assim. Chegamos à página 47. Aqui nós temos uma situação. Você sabia que no Brasil há muitos municípios com nomes iguais, certo? Por exemplo, são 8 municípios com o nome Monte Alegre. Alguns têm um nome a mais para diferenciar dos outros. Veja na tabela os nomes e as populações desses municípios. Consulte a tabela da professora Ana para realizar essas atividades. Muito bem, nós temos aqui 8 municípios com o mesmo nome, só muda o estado em que ela está, tá bom? Monte Alegre de Goiás, Monte Alegre do Rio Grande do Norte, Monte Alegre do Piauí, Monte Alegre de Minas Gerais, Monte Alegre do Sul, que é São Paulo, Monte Alegre de Sergipe, SE, Monte Alegre dos Campos, Rio Grande do Sul e Monte Alegre do Pará. Nós temos aqui a população de cada um desses municípios, certo? De diferentes estados do Brasil. Chegamos aqui à letra A. Quantas dezenas de milhar há no número de habitantes de Monte Alegre de Goiás? Explique sua resposta. Monte Alegre de Goiás. Nós observamos
que Monte Alegre de Goiás não tem dezena de milhar, ele só tem 8.464 habitantes. Aí a pergunta, quantas dezenas de milhar há no número de habitantes de Monte Alegre de Goiás? Nenhum, né? Não temos. Então, você vai colocar aqui embaixo. Esse número não tem dezenas de milhar, pois é menor do que 10.000, não é isso? Esse número não tem dezena de milhar porque ele é menor do que 10.000, porque dezena de milhar corresponde a partir de 10.000, ok? Na letra B, nós temos, escreva os nomes dos municípios e suas populações em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. E classifique-os quanto ao número de habitantes. Então, o que é que vocês devem fazer aqui? Colocar, a partir dessa tabela aqui, qual é o município com maior quantidade de habitantes. Eu já identifiquei aqui que é Monte Alegre. Aqui, ó, 56.466 habitantes. 56.466 habitantes. Ele vai ser o maior, certo? Vai vir primeiro, na ordem decrescente, começa do maior para o menor. Já sabemos a ordem. Aqui fica o município de Monte Alegre do Pará, Monte Alegre do Rio Grande do Norte, RN, Monte Alegre de Minas, Monte Alegre de Sergipe, Monte Alegre do Piauí, Monte Alegre do Goiás, Monte Alegre do Sul e Monte Alegre dos Campos. Com as devidas quantidades aqui, os números correspondentes à população de cada um desses municípios. Aqui a categoria MP, médio, pequeno. Os demais é pequeno, pequeno, pequeno até embaixo, tá? Só esse aqui que é MP, médio, pequeno. Os demais são todos pequenos, tá bom? Chegamos aqui à letra C. Confira a tabela. Monte Alegre de Sergipe tem 15.177 habitantes e Monte Alegre de Minas tem 21.905 habitantes. Agora escreva com palavras a população de Monte Alegre do Piauí. Monte Alegre do Piauí tem 10.448. Você vai escrever aqui com palavra, ó, do jeitinho que tem aqui, ó, 15.177 habitantes. Você vai fazer aqui o número de Monte Alegre do Piauí, que é a mesma coisa que 10.448, ok? Escreveu o nome do número. Aí nós temos Monte Alegre do Rio Grande do Norte, nós temos 22.472. É esse nome que vocês vão escrever aqui. 22.462. Muito bem para quem fez assim, tá bom? É só consultar a tabela e escrever, tá? Boa noite, chegamos ao final da nossa atividade de casa, certo? Ficamos na última página 48 de matemática. O que é que tem aqui para vocês fazerem na última página de matemática? Tá pedindo o seguinte: qual é a diferença entre a maior e a menor população desses municípios? Você vai voltar aqui na página 47, vai analisar aqui nessa tabela qual é o município com a maior população e qual é o município com a menor. E vai copiar aqui, tá bom? Depois que você copiou, vai ter que pensar, é uma conta de quê? Qual a diferença? Lembra que a tia Jane já deu essas dicas na sala? Se você respondeu com uma subtração, fez corretamente. Você vai subtrair 56.466 menos 3.249. E o resultado será 53.217. Se você fez assim, está corretamente. Parabéns! Vamos para a questão seguinte. Marque a forma correta de ler o valor dessa diferença. Qual é o valor correto? Como é que se escreve o nome 53.217? Ok? Marca X. Se você marcou X aqui, ó,
Na terceira alternativa está correto, parabéns. Na letra E, faça a decomposição pelas ordens das populações de Monte Alegre, de Sergipe e de Minas Gerais. Você vai colocar pela ordem aqui os números, tá? Exatamente. O que é que você faz? Monte Alegre de Sergipe, 15.177. Você coloca o número e na frente você vai decompor. Como, tia? Deve fazer assim: uma dezena de milhar, mais 5 unidades de milhar, mais uma centena, 7 dezenas, mais 7 unidades. Ok? Na Monte Alegre de Minas, você vai fazer o seguinte: 21.095. Você vai decompor da seguinte maneira: 2 dezenas de milhar, mais uma unidade de milhar, mais 9 dezenas, mais 5 unidades. Se você fez essa decomposição, acertou, parabéns. Já fizemos da sala. Essas tarefinhas aqui é apenas uma revisão, praticamente, porque a maioria das coisinhas que vocês estão vendo aqui já fizeram na sala com a tia Jaine, correto? Essa tabela aqui é para vocês completar com os números que faltam. Eu não sei se vocês se recordam, mas lá na página 38, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês que nós já fizemos uma tarefinha parecida aqui, ó, na 7ª questão, na página 38, nós já preenchemos uma tabela com os números que estavam faltando, lembra? Muito bem. Aqui vocês vão fazer o mesmo, vão preencher com os números que faltam, tá bom? Só isso. Na letra A da 4ª questão diz assim: quantas ordens tem os números desse quadro? O que você pode dizer sobre os números desse quadro? Quanto aos algarismos em cada ordem? Escreva um pequeno texto sobre isso. O que é que vocês devem observar? O que é que tem parecido aqui? O que mudou? Certo? O que é que a tia fez aqui? Para dar uma ideia para vocês, quem teve dúvida, quem ainda não fez, não conseguiu fazer por algum motivo. Tia Jaine fez assim, ó. Aqui, ó, fiz de lápis. Todos os números têm 5 ordens. As dezenas de milhar têm os mesmos algarismos que em todos os números. Uma basezinha aí que você pode fazer parecido com o da tia Jai, tá bom? Na 5ª questão, na letra B, a população de Monte Alegre, PA, aparece nesse quadro aqui acima. Eu quero que vocês pintem o quadradinho correspondente à população de Monte Alegre, do Pará. Aí tia Jaine foi aqui, 56.466. Vocês vai lá e pinta o quadradinho correspondente. Na 5ª questão, se todas as pessoas desse município formassem um único município chamado Monte Alegre do Brasil, em que categoria ele estaria? Seria pequeno? Seria médio? Médio pequeno? Em que categoria ele estaria? Tia, eu teria que somar todos os números? Tia Jaine vai dar uma dica para facilitar um pouco. Ao invés de você dar um número exato, você faz um número aproximadamente, ok? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão somar o número completo. O que é que vocês vão fazer? Ao invés de botar 56.466, vocês vão colocar 56.000, mais 22.000, mais 21, mais 15, mais 10, mais 8, mais 7, mais 3.000. Aí vocês fazem uma soma e dão um valor aproximado, correto? Muito bem. Era isso mesmo, a tarefinha. Terminando por aqui, quero parabenizar você que se inteirou com a aula, que assistiu o vídeo. Parabéns, continue para que a gente possa ter essa troca. Pais, mães, responsáveis, por favor, me procurem mais, eu estou disponível. Eu estou sentindo que não estão me procurando tanto como eu desejo que vocês me procurem, para que eu possa tirar as dúvidas correspondentes às atividades dos filhos de vocês, tá bom? Tenham uma boa noite e até amanhã. Tchauzinho.